Aliás, em meio a discussões sobre o apagão em São Paulo, os candidatos à prefeitura, falando neles, Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, se enfrentam em debate na noite de hoje. Esse tema vai surgir, claro. O encontro é promovido pelo Grupo Bandeirantes. Os estragos após as fortes chuvas certamente estarão entre os temas do debate de hoje. Ricardo Rous, o Guilherme foi o último a falar, giramos até ele. Ricardo Rous, como esse tema será enfrentado? Como você acha? Aí, claramente, claro, aí sim, vale tudo. Aí é um debate político, os dois querem se eleger, um vai culpar o outro. Eu já vi ali o presidente da Senacom dizer das árvores que não foram cortadas. Como é que essa questão vai surgir? E o Guilherme Mendes. Não Boulos, né? Mendes disse uma coisa que, eu não vou fazer uma maldade dessa, mas merecia um gerador de caracteres maior. 400 mil pessoas sem energia, 2 pontos. O ministro da Minas e Energia não pode fazer nada, foi uma frase que ele disse. Mas eu aprendi que não se deve pensar frases fora do contexto, meu querido Guilherme Mendes. Ricardo Rous. Olha, certamente no debate de hoje vai ter uma acusação de um para o outro. O que é importante nós trazemos para a população de São Paulo que vai acompanhar o debate, que precisa ficar atenta. A concessão da Enel é nacional. É de Brasília. É em Brasília que esse jogo sob a concessão, tirar a concessão, mudar a concessão, o que pode ou não ser feito, punir esta empresa que está sendo irresponsável com os paulistanos, é em Brasília. Em Brasília existe um deputado federal chamado Guilherme Boulos, que até agora eu não vi se manifestando, pressionando, conversando com o presidente da ANEEL, conversando com o ministro de Minas e Energia, conversando com o presidente da República, que é amigo e que faz campanha para Boulos aqui em São Paulo, então uma conversa por telefone ajudaria. Eu não vi o Boulos fazer nada para ajudar a amenizar a dor de todos os paulistanos. Agora, vai acusar o prefeito Ricardo Nunes, que, ao contrário de Boulos, vem fazendo um trabalho. Primeiro porque é prefeito e tem que fazer esse trabalho mesmo. Mas o prefeito Ricardo Nunes foi a Brasília falar com o Lira e falar: Lira, do jeito que tá, uma cidade do tamanho de São Paulo precisa ter mais gerência sobre esses contratos. Nós estamos na mão da ANEEL e ele propôs uma mudança na lei. O Nunes fazendo o trabalho do Boulos, porque esse projeto de lei que o Nunes levou na mão do Lira poderia ter sido feito por Guilherme Boulos, que é deputado federal eleito e tem mandato. Então, acho que isso é muito importante a gente entender o que é jogo político e o que são fatos. A prefeitura vem fazendo um trabalho de poda de árvore que pode ser melhor, fato, e a prefeitura vem fazendo tudo para atender esse contrato com a Enel, que é de Brasília. Então, nós precisaríamos aí sim de um deputado federal atuante, ao invés de ficar fazendo o jogo político aqui, que vai com certeza acontecer nesse debate, mas a César o que é de César. O prefeito tem feito tudo que está a seu alcance. Bom, meu querido Luiz Augusto Durso, como é que você citou? Nós temos primeiro a questão da concessão, depois o contrato de concessão, né? Depois tem também a questão da fiscalização desta concessão. Tem a questão da poda das árvores. Tem árvores que demoram para ser cortadas. Quem é, afinal de contas, o que é de César? Vamos me ajudar, Priscila Silveira, todos aqui. O que é de César e o que não é de César? Eu queria que vocês me ajudassem a entender isso aqui. Bom, Luiz Augusto. Com relação ao debate hoje, vai ser quente, mas um debate tardio sobre esse tema. Eu acompanhei todos os debates do primeiro turno e ninguém falou sobre poda de árvore nem enterrar fios. Isso é uma falha do debate político, porque você, eleitor que está sofrendo agora sem luz, tem que saber o que aconteceu e a responsabilidade de cada um para decidir o seu voto. Então, ainda bem que isso aconteceu, claro que com toda a tristeza do mundo, mas para que nós possamos cobrar agora, de quem está no segundo turno, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, as respostas. Como cada um vai agir diante desse problemão que São Paulo tem. E aí, o Ricardo bem pincelou aqui a questão do que o prefeito pode fazer, que é sim uma iniciativa de conseguir um projeto de aterramento, o governo federal de cobrar a fiscalização pela ANEEL do contrato de concessão e a própria Enel, que a meu ver é a grande responsável, porque é ela que visa o lucro, ela que retira e cobra pelo serviço e tem que entregar um serviço de absoluta qualidade. E também esses momentos, é muito importante a gente falar isso, esse momento testa a empresa, porque realmente pode acontecer. O imprevisível acontece, mesmo eu achando que não tem nada de imprevisível nesses fatos. Mas
Como que as pessoas lidam no dia seguinte? Como essa empresa responde à sociedade? Como ela vem e mobiliza a sua equipe para devolver, trazendo, claro, informação à população, dizendo, olha, eu estou fazendo isso, a gente vai recuperar a luz em tantos dias, você que está sendo afetado tem um canal de atendimento. Eu lembro bem, inclusive eu estava aqui na Jovem Pan, quando teve o último problema com a Enel, o telefone não funcionava, lembram disso? O pessoal ligava para saber como estava a situação, quanto tempo ia voltar, e o telefone não funcionava, da Enel, não tinha atendimento. Dessa vez eu não vi a imprensa dizendo sobre isso, mas pelo menos alguma lição daquela história melhorou, mas ainda falta muito para essa empresa. Então, vamos definir as responsabilidades. O prefeito, que for eleito, tem que assumir um compromisso hoje no debate, em todos os outros, qual será o seu projeto, e o Capês deu boas ideias aqui de como é possível o município se unir ao governo do estado e ao governo federal para ter renda, de alguma forma, para ter tributo para se aplicar nisso. Eu até falaria numa coisa totalmente utópica, mas a gente devia usar agora essa tributação para Bet, que movimenta bilhão, para ajudar esses problemas sociais, até porque já que estão criando um problemão para a sociedade, que é o vício, que são esses jogos e cassinos virtuais, quem sabe a gente aplica melhor esse dinheiro que vai vir nessa tributação. É assim que eu vejo daqui para frente. Agora, Patrícia Silveira, o contrato de concessão só pode ser assinado por quem tem o poder de conceder. E quem tem o poder de conceder é a União. Cabe a ela, constitucionalmente, a tarefa do fornecimento de energia elétrica. Então, o poder concedente é federal. Eles que subscreveram o contrato de concessão. Então, primeiro, a revogação desse contrato pelo descumprimento, pela sua caducidade, pela perda do objeto, cabe de fato à União. A fiscalização também é feita pela ANEEL. E é feita também por órgãos federais e estaduais. O PROCON de São Paulo pode multar, mas até uma multa de 10 milhões de reais para ele não é nada. E a Senacom também pode estabelecer algum tipo de sanção nessa linha. Agora, cabe ao governo federal realmente verificar se a hipótese é de revogação ou não, e nesse caso, quem é que substituiria a Enel como concessionária na prestação desse serviço. Como é que você acha que as duas partes, independentemente, aqui esse programa não tem preferência por ninguém, nós defendemos aqui o debate, né? Como você acha que os candidatos devem explorar essas questões hoje, nesse primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo no segundo turno, Ricardo Nunes, MDB, Guilherme Boulos, PSOL? Sim, eu não conheço, como você disse, né, as cláusulas contratuais dessa prestação de serviço, mas penso que deve haver realmente, se não houver essa prestação, qual seria o ônus, né? Se seria uma troca, enfim, espero que isso seja feito. A gente acompanhou agora há pouco o ministro, né, dando entrevistas, tentando dar uma solução, mas, Capês, eu acho que nesse debate de hoje vai ser assim, um empurra-empurra. Vai ser o Nunes dizendo, não, mas a prefeitura não tem esse poder, o poder que nós temos é de fazer tal coisa, eu fico com a mão atada porque quem deve fazer é o governo federal, haja vista que o governo federal é o detentor desse preceito concessionário. E aí vai o Boulos, que, como bem disse aqui o Rose, é deputado federal, né? Tem a ver aí, poderia auxiliar de alguma maneira com este problema que é, né, obviamente, claro aqui no estado de São Paulo, em especial na nossa cidade de São Paulo, e vai falar, não, quem deve fiscalizar de alguma maneira o serviço prestado, já que ele é prestado na cidade de São Paulo, deve ser o prefeito, que deve se unir às forças para poder evitar que isso aconteça. Então, nós vamos ver na noite de hoje a inversão de um para o outro, colocando, não é, a obrigação de sanar esse problema que está evidente em cada um aí da prefeitura e ou do governo federal. E é claro que a gente não pode deixar de dizer, eu acho que o Nunes vai seguir a linha do governador, no sentido de pleitear a caducidade, eventual problemática e pegar bastante nisso. E o Boulos, penso que não vai ser diferente, vai ao lado aí, né, do governo federal, até porque o seu apoiador maior e de grande relevância é o presidente da República. Então, a gente vai ver mais um empurra-empurra e espero que esse empurra-empurra pare por aí, né? E eles tragam soluções para o povo, porque o povo não aguenta mais esse problema que a gente está falando aqui, ó, de forma até exaustiva. Ô Capês,
Numa expectativa de como será o debate hoje, acabei de ver, faz 25 minutos que o prefeito e candidato Ricardo Nunes fez um post no seu Instagram, numa entrevista que ele disse que tem 6 mil casos em que a árvore está encostada na rede elétrica e aí ele depende do desligamento da Enel. Então também já vai ser com certeza uma das teses aí que o prefeito, o candidato Ricardo Nunes vai suscitar e levantar no debate de hoje. A gente acompanha também já essa prévia do debate nas redes sociais, o que é muito bacana no dia de hoje. Mas só para acrescentar, Capês, nesse ponto eu concordo. Eu digo assim, eu não sei da quantidade, né? Não sei se são verossímeis, enfim, eu concordo em que sentido. Eu até havia dito isso há pouco, né? Se passou de uma limítrofe, né, de uma linha limítrofe onde há problemas de segurança, de fato, quem deve cortar é a Enel. Então, não é que... Nesse ponto, eu acho que ele não está empurrando mesmo, acho que é nesse sentido, até porque existe risco, né, gente? De choque, existe risco de morte. Agora, o Guilherme trouxe aqui, Gui, eu vou ter que discordar, né, nesse ponto com você. Em que sentido? Mas não tem pessoa... Eu concordo, mas discordo, você já vai entender por quê. Não tem pessoas para prestar o serviço, e aí não presta. Tem que prestar. Então, não é porque a gente não tem pessoas para cortar as árvores que nós vamos deixar, então, as árvores caídas. Então, eu acho que, nesse ponto, também tem que ser revista essa questão contratual, porque se depende deles, e como o prefeito, né, colocou aqui agora, que o Durso trouxe para a gente, precisa desse corte, o corte precisa ser feito, então atrasa, vai desencadeando, ou seja, vai caindo tudo e vai ficando cada vez pior. Então, nesse cenário, tem que achar os lugares que devem ser cortados e efetivar a poda para poder esses fios serem trocados, enfim, né, para não suspender aí o fio, aliás, o serviço. Muito bem. Aguardemos e, de preferência, oremos.